Meu nome é Rogério Freitas. Pertenço à Igreja Batista do Jockey de Itaparica, em Vila Velha, Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante. Quanto vale seu relacionamento? Maio é o mês da família. Toda família começa a partir de um casal, não é mesmo? O relacionamento entre duas pessoas é que dá a partida para a formação deste grupo social que é a base tanto para a sociedade quanto para a igreja. Sem famílias, não existe sociedade. Sem famílias, não existe igreja. E este relacionamento é pautado em um compromisso assumido um para com o outro. E a este compromisso nós chamamos de casamento. Mas, para falarmos deste assunto, precisamos de buscar uma referência, uma boa referência. O nosso país, o Brasil, tem a maioria de suas leis influenciadas justamente pela Bíblia Sagrada. Você sabia disso? Até a nossa Constituição, embora seja laica, ou seja, preze pelo conceito de separação entre igreja e Estado, possui em seu preâmbulo uma referência ao Deus hebreu, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que ela foi promulgada sob sua proteção. Vale ressaltar que o preâmbulo é pré-constitucional, ou seja, ele está antes do texto legal e, portanto, ele não fere seu conceito de separação entre igreja e Estado, o seu conceito de laicidade. Bom, se nossa base são as Santas Escrituras até para a questão legal, então vamos fazer o mais lógico. Vamos começar então pela base bíblica para assuntos de relacionamento, ou seja, pelo livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Logo depois de narrar a criação, Moisés, no capítulo 2, escreveu nos versos de 21 a 24 que a gente vai ler a seguir. Gênesis 2, 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É interessante a gente reparar que nesse texto, quando fala da criação, Deus tomou a mulher da costela, ou seja, do lado, da lateral do homem. E isso tem um simbolismo muito interessante. A mulher não foi tomada de nenhuma parte da cabeça, para que não estivesse acima do homem, nem tampouco das pernas, para que estivesse abaixo do homem, mas da costela, para que significasse tanto que ela está no mesmo nível, quanto que está ao lado do homem. E também para significar que ela é parte da mesma natureza, do mesmo corpo do homem. Feito isso, vamos entender que esta é a base para tudo que se possa falar a respeito de relacionamento conjugal, tanto para o cristão, quanto para todo aquele que quiser levar a sério o compromisso assumido quando da assinatura do termo de casamento. Mas devemos entender e aceitar que não é tão fácil assim seguir à risca todos os conselhos que haveremos de dar pelo resto da vida. Há necessidade para conseguirmos isso de conhecimento mútuo, de saber que um casamento é e deve ser um relacionamento somente a dois, entre duas pessoas, e entender, a partir disso, que não devemos aceitar ou receber interferências externas que possam prejudicar o casamento. Não importa o intuito de quem venha nos falar, não importa o tipo de relação que tenhamos com essa pessoa. Nosso casamento não deve receber interferências externas. Quando muito, a gente pode receber conselhos somente que sejam para unir e ajudar o casal a se unir ainda mais.
O único terceiro que pode e deve participar da vida privada e íntima do casal é o seu Deus, que pode fazê-lo através de Jesus ou do Espírito Santo. Quando falamos da participação de Jesus, estamos nos referindo principalmente aos ensinamentos dados pelo Mestre para tal assunto. Já em sua época, havia uma certa tendência de o homem não valorizar o compromisso assumido perante sua esposa e sua família. Naquele tempo, não tínhamos, segundo os relatos históricos na Bíblia, este tipo de comportamento como algo comum entre as mulheres, mas somente entre os homens. Devemos lembrar que era uma época excessivamente machista dentro de uma sociedade patriarcal. Naquela época, havia em Israel um grupo denominado fariseus, que eram judeus devotos da Torá, que é a parte composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, a chamada Lei Mosaica. Eles eram muito religiosos, e o nome fariseu significa separados, alguém que se separou do povo para alguma coisa. Eles são os precursores do judaísmo rabínico. Eles detinham os principais cargos entre os sacerdotes na época de Jesus, possuindo assim alta influência política e religiosa entre os judeus. Eram tão dedicados ao estudo que deixaram 2 das mais importantes escolas de interpretação religiosa em Israel como suas marcas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. Mas, apesar de todo o conhecimento e estudo que faziam e de serem mestres em Israel, demonstravam ainda ter muitas dúvidas em relação aos textos sagrados. Talvez realmente tivessem as dúvidas, mas talvez isso é porque eles ficavam entre o que liam e o que interpretavam, como sendo uma possibilidade dessa diferença o fato de quererem manter sua influência política, agradarem ao povo ao aceitar certas distorções dos mandamentos bíblicos. Sabendo que Jesus também possuía forte influência sobre o povo nas mesmas áreas que eles, ou seja, política e religiosa, e o vendo como um concorrente, tentaram inúmeras vezes pegá-lo em contradição. Numa delas, tentaram confrontar os ensinamentos do Messias com os de Moisés, procurando jogar o povo contra ele, propondo-lhe perguntas a respeito do divórcio e do casamento. Sua pergunta, como não poderia deixar de ser, era revestida de muita maldade. Essa tentativa está descrita no livro de Marcos, e aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Eles não acreditavam que Jesus era realmente o Filho de Deus, o Messias. Por esta razão, tentavam desacreditá-lo perante a população. Tinham a certeza que haveriam de desmascará-lo e provar que era apenas mais um falso Messias entre tantos que surgiram à época. Mas este não era como os outros. Este era revestido de poder, do conhecimento que só quem vem do alto pode ter. Conhecia o ontem, o hoje e o amanhã. Conhecia inclusive os corações daqueles que o interrogavam. Então, respondendo à pergunta, não como que aos seus desafiadores, mas como quem se dirige à multidão que o ouve, porque ele sabia que estes estavam prestando atenção com um outro intuito, ele nos ensinou de forma direta na sequência da passagem descrita em Marcos, capítulo 10, entre os versos 7 e 9, com a seguinte fala. Marcos 10, versos 7 a 9. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto,
O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, devemos começar a pensar o que significa serem dois numa só carne. Quando temos qualquer preocupação com nossa segurança física, normalmente paramos um tempo, pensamos na consequência, se ela é suportável ou não, se é agradável ou não, o que vai nos proporcionar de bom, se há risco exagerado, e depois, só depois, fazemos o que estávamos para fazer ou não. Isso é uma atitude quando não estamos fora de nossa razão, quando não estamos agindo apenas por impulso. Sei que nem sempre pensamos nas consequências, mas quando o perigo é realmente iminente, sempre pensamos. O serem dois numa só carne significa que as mesmas preocupações que temos conosco devemos ter com a pessoa ao nosso lado. Se queremos nos agradar sempre, pensando nas consequências de nossas ações para conosco, devemos pensar também sempre em agradar a pessoa amada. Lembrando que este agradar, muitas vezes, significa aparentemente desagradar, pois tem que estar baseado no que é melhor para ambos, não somente em agradar a um dos membros do casal. Mas não é muito fácil agradar sempre. Por isso, é necessário sabermos que somos pessoas diferentes. Um casamento é formado por duas pessoas que possuem criações completamente diferentes, com valores de coisas e atitudes que podem ter uma variação muito além do esperado. Isso tudo baseado em nossas origens que são diferentes. Às vezes, uma simples colher em cima da mesa pode gerar uma forte percepção dessas diferenças. O que para um é um simples detalhe, coisa que pode ser resolvida com apenas alguns passos para levar a colher de volta à gaveta na cozinha. Para o outro, o fato disso ainda estar pendente pode ser considerado algo que realmente faça a diferença, realmente incomoda. E estas coisas geralmente não são pensadas ou percebidas antes das uniões, nas fases de namoro e casamento. Durante o namoro e o noivado, parece que são tempos apenas para que o casal possa se curtir, beijar, abraçar, sair, passear. Mas eu quero te dizer que estes tempos precisam ser muito mais úteis que isso. São tempos para conversas, para entendimento, para conhecimento. Devem ser utilizados para aumentar a alegria do convívio e realçar o sentimento? Sim, mas também devem ser usados para se conhecerem melhor um ao outro. É o tempo para que cada um possa aprender sobre o que agrada e o que desagrada ao outro, sobre o que irrita e que não irrita, sobre os defeitos e qualidades de cada um, sobre quais defeitos são passíveis de convivência, sobre quais não são, sobre o que o outro anseia da relação, não apenas nas festas, nos bons momentos, mas nos momentos de tristeza e de conflito de ideias. O namoro e o noivado são as etapas iniciais do relacionamento. Fases estas onde a desistência não contraria os preceitos bíblicos. Esta é a parte onde isso é uma opção. Mas após o matrimônio, embora seja aceito pela grande maioria dos cristãos e pela grande maioria das religiões cristãs, a separação encontra forte contrariedade nos ensinos bíblicos. Em Marcos capítulo 10 e Mateus 19:6, vamos lembrar, há uma ordenança clara de Jesus para os casais. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Muitos dizem que se trata de uma constatação, mas quando lemos o texto, vemos que não é uma constatação, mas ali se encontra uma semântica de ordenança, de mandamento. É uma cobrança precedida de uma explicação sobre o motivo dela existir. O que vem antes explica o porquê disso. E é isso que os casais devem levar em consideração antes de casar. Se, porém, já estão casados, ainda estão no tempo em que devem aprender mais um sobre o outro, tudo o que não aprenderam na época reservada para isso, que são os estágios do namoro e noivado. Devem procurar aprender o porquê das reações um do outro, como a questão da colher, que a gente citou como exemplo, buscando suas histórias de criação,
observando seus sogros e cunhados para entender como é aquela família, como são as diferenças, para que façamos as adaptações necessárias em nós mesmos primeiro, para depois querermos que o outro também se adapte. Só somos capazes de nos adaptarmos às diferenças no convívio quando conhecemos essas diferenças e o motivo delas. Só assim poderemos compreendê-las. Quando conseguimos isso, somos capazes de melhorar totalmente nossos casamentos, pois as impressões de que aquilo que o outro faz são para nos irritar, para nos contrariar, caem por terra. Quando realmente conhecemos o nosso cônjuge, conseguimos entender como agir diante de cada situação, sempre em busca da convergência de ideias, pois aprendemos a usar os raciocínios mais adequados, as palavras mais claras, pacíficas e agradáveis para a pessoa ao nosso lado. Quer fazer com que seu cônjuge te ouça? Procure primeiro agradar, agir como namorado. Lembra como é que era? Devemos ter em mente que o namoro precede o casamento, sim, mas que não pode e não deve acabar nunca. Tem que continuar após o matrimônio, para sempre. O casal tem que ser eternamente de namorados e também de melhores amigos. Desta forma, o canal de comunicação se abrirá antes do início das conversas, das famosas DRs, discussões de relacionamento. Também sempre ouço o outro lado. Isso é muito importante. Aceite que muitas vezes é necessário que nós mudemos de opinião e atitude, e não esperar que podemos prevalecer sempre. O bem comum ao casal precisa estar necessariamente acima da satisfação pessoal em ter a sua ideia ou tese predominando. O meu livro Quanto Vale Seu Relacionamento traz muitas dicas sobre como entender melhor e como conviver com essas diferenças originais de cada um. Também traz o conselho de que, assim como quando iniciamos um novo relacionamento, seja trabalho, escola, faculdade, igreja, grupo de amigos, enfim, qualquer que seja, quem chega tem que se adaptar às novas regras. Quando chegamos em um casamento, é a mesma coisa. Só que neste caso, os dois estão chegando no grupo formado por apenas 2 pessoas. Então, os dois têm que se adaptar. Vamos considerar que conseguimos o trabalho dos sonhos, aquele emprego com a remuneração muito acima da esperada. Ali a gente não faz o possível para se adaptar ao chefe, aos colegas, ao ambiente. E às vezes a gente não faz até o que parecia ser impossível para poder ficar com a vaga. Então, por que a gente não pode fazer a mesma coisa no nosso casamento? Com a pessoa que possui, ou pelo menos que tem que e deve possuir, o maior valor para nós em nossa segunda fase da vida, que começa logo após sairmos da casa de nossos pais. Nosso relacionamento é aquele que há de nos abrigar em todos os momentos, tanto de alegria quanto de tristeza, e até a nossa fase dos últimos anos de vida, seja em que idade for. Ele é que será o nosso novo lar. Este é o valor que devemos dar a ele. O mesmo que a pandemia do coronavírus nos mostrou ter durante o isolamento, quando ter uma pessoa ao nosso lado foi um conforto imensurável. O mesmo valor que vemos quando ficamos doentes, principalmente à noite, e temos alguém ao nosso lado para nos apoiar e ajudar. Não estou falando de pai e mãe, pois já estamos aqui em outra fase, lembra? Já saímos de casa. E por falar em pai e mãe, o cônjuge não é uma substituição da pessoa ou dos sentimentos dedicados a ele. Pai e mãe não perdem um filho para o cônjuge, mas ganham mais um. Cada um tem seu espaço. Pais e mães de um lado, cônjuge do outro. Mas a vida prossegue após sairmos do ninho e a pessoa escolhida para dormir ao seu lado tem que ter exatamente o espaço emocional e psicológico que ela ocupa fisicamente. Ou seja, ser a pessoa mais próxima da gente em todos os sentidos. Pai, mãe, irmãos passam agora a ser parentes. Conforme o preceito bíblico explícito em Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando Deus fala com Abraão.
sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Não se trata de abandonar pai e mãe, mas deixá-los em um lugar diferente, o de parentes a partir de agora, e não mais o de serem o primeiro recurso. Não é, repito, abandoná-los, em hipótese alguma. Temos até o mandamento: honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem. Mas a partir do casamento, o cônjuge tem que estar em primeiro lugar. É necessário ter, neste caso, sabedoria para resolver os possíveis conflitos que possam existir entre a família que compomos a partir do casamento com aqueles que passaram a ser parentes. É preciso aprender a inserir a aceitação do nosso cônjuge no meio de nossa parentela. Devemos nos lembrar que quando casamos, prometemos e assumimos o compromisso de que ele seja, ou ela, no caso, nosso companheiro até o final, que o nosso casamento seja até que a morte os separe. E esta morte deve ser somente a física, material, e nunca a espiritual. Devemos lembrar o quanto vale seu relacionamento e ver tudo que foi construído junto até aqui. Toda a história escrita a dois, e abrir os olhos para ver toda a contribuição que nosso cônjuge nos deu até o momento. Lembrar que o Senhor nos ajudou até aqui foi porque nós permitimos. E se deixarmos, Ele nos ajudará até o final dos tempos. E lembrar também que se atendermos às adaptações que falamos nesta breve mensagem, se obedecermos aos mandamentos do Senhor, ficará muito mais fácil obedecer ao Senhor Jesus quando mesmo nos ordenou que o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Que Deus abençoe o seu lar, hoje e eternamente. Amém.